Eu trago a vocês hoje uma mensagem bastante objetiva, uma mensagem pontual, uma mensagem da Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo agora para que abra sua Bíblia em São João, capítulo 12. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12. Vamos todos estudar a palavra do nosso Deus. São João capítulo 12. Versículos 20 e 21. Todos acharam? Leiamos todos juntos o texto. Evangelho de João capítulo 12, 20 e 21. A palavra nos diz: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Era chegado o momento da separação final entre Jesus e seus discípulos. Faltavam apenas 4 dias para Jesus ser crucificado na cruz do Calvário. A consumação da obra de Cristo se aproximava com grande rapidez, e os discípulos começavam a dar sinais de aflição e angústia. Esse grande acontecimento não era apenas de interesse para a nação judaica, mas sobretudo para o mundo todo. Quando Jesus ouviu o ansioso apelo feito pelos gregos, Senhor, queremos ver Jesus, ele pôde perceber e observar os primeiros resultados que o seu grande sacrifício haveria de trazer ao mundo. É importante lembrar que quando Jesus Cristo veio a esse mundo e nasceu de Maria, os magos vieram do Oriente para visitá-lo. Agora, por ocasião da sua morte, os gregos aparecem do Ocidente para encontrar o Salvador, próximo ao final da sua vida. Esse grupo de gregos representava todas as nações, tribos e povos do mundo. Da mesma forma que haviam sido atraídos pela cruz de Cristo, assim também todos os povos de todos os séculos vindouros haveriam de ser. Esses homens viajaram muitos dias, quem sabe semanas, desde sua terra natal, a Grécia. E essa viagem fora feita, notem bem, esta viagem fora feita porque dentro do seu coração havia apenas um único desejo: queriam ver Jesus. O interesse daquele grupo de homens não era motivado por uma mera curiosidade ou mesmo um desejo especulativo. O nome de Cristo havia sido proclamado em todas as regiões da terra e ao redor de Israel. As boas novas de salvação haviam cruzado todas as fronteiras e chegado até os ouvidos dos gregos, lá na Grécia. Na verdade, queridos, a força que os movia em direção a Cristo era regida por um profundo desejo de satisfazer as suas necessidades espirituais. E eu quero lembrar a vocês que todo ser humano que habita a esta terra
possui um vazio dentro do seu coração. Um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. É a nossa necessidade espiritual. Porque nós nascemos e fomos criados por Deus, dependemos de Deus e vivemos por Deus e para Deus. Esses gregos também tinham essa necessidade. E assim eles foram para poder se encontrar com Jesus. Mas notem uma coisa, eles não se contentariam apenas em ouvir a voz de Jesus. Isso não era suficiente para eles. Eles alimentavam um sincero desejo de vê-lo face a face. Eles queriam ter um encontro pessoal com Jesus, se encontrarem face a face com Jesus. Queriam ter uma prova pequena do seu amor, do seu carinho. Eles almejavam estar em sua santa presença, a fim de sentir a ação do seu poder transformador. E queridos amigos e irmãos em Cristo, a palavra de Deus nos revela, São João 6,37, de que todo aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que vai em busca de Jesus, disse ele, de maneira alguma o lançarei fora. E aqueles gregos apareceram em Jerusalém, dizendo, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Foram a Filipe. Filipe era um dos discípulos de Jesus, ele era de Betsaida. E disseram para Filipe, Senhor Filipe, queremos ver Jesus. Mostre-nos Jesus. Essa foi a súplica daqueles homens gregos. Há um fato interessante nesse processo, queridos. Para que o anseio daquele grupo fosse atendido, eles buscaram primeiramente um discípulo. No momento em que eles fizeram esse pedido para ver Jesus, Jesus se encontrava dentro do templo. Ele estava na parte interna do templo, local aonde os gregos não tinham acesso. Por outro lado, os gregos se encontravam no átrio dos gentios, que era uma parte separada da parte interna do templo. E é interessante observar que entre a parte interna do templo e o átrio dos gentios, haviam grandes pilares, colunas, e nessas colunas haviam placas, e nessas placas haviam alguns dizeres que diziam, nenhum estranho pode ultrapassar para além da muralha ao redor do templo e do átrio. Se alguém for apanhado nesse ato, só ele será culpado da morte que lhe será imposta. Se um grego atravessasse o local e entrasse na parte interna do templo, diz o relato, ele era digno de morte. E o sinal nas pilastras apontavam para isso. Os gregos respeitavam as regras. Os gregos eram pessoas cultas, eram pessoas finas. Eles não iriam quebrar as regras do templo sob hipótese alguma. E ao ali chegarem, então clamaram por um discípulo. Aquele espaço era de uso exclusivo apenas dos judeus. Todos os demais povos eram excluídos daquele lugar. Mas ao receber o convite por intermédio dos seus discípulos, Filipe e depois André,
Filipe foi, falou com André, e ambos então se dirigiram a Jesus e disseram: Jesus, há um grupo de gregos lá fora que querem falar contigo. Jesus, eles estão ali no átrio dos gentios. Deram um recado para Jesus. E Jesus, gentilmente, saiu do interior do templo e foi até o átrio dos gentios para atender os gregos. Queridos amigos, nessa noite eu queria dizer a vocês em alto e bom som: assim como aquele grupo de gregos, há hoje no mundo milhões e bilhões de pessoas, bilhões de seres humanos que estão clamando: queremos ver Jesus. Há milhões e bilhões de pessoas ao redor dessa terra suplicando: queremos ver Jesus. Mostre-nos Jesus. As pessoas desse mundo estão cansadas das fábulas, dos prazeres, das tristezas, das ilusões, das doenças, das decepções desta vida. E muitas delas, após inúmeras tentativas, já puderam concluir de que seus mais profundos desejos jamais serão satisfeitos enquanto aqui viverem. Notem bem uma coisa nessa história. Notem bem algo interessante. As filosofias humanistas da Grécia, que eram ensinadas no mundo grego, não foram capazes de responder às mais decisivas necessidades do coração daqueles homens. A força das ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes pensadores, vultos do pensamento grego, que sustentavam as ideias e os conceitos da razão, da cultura, da política, da arte, da ciência, todas essas coisas foram inoperantes e não satisfatórias para preencher os mais profundos vazios daqueles homens. Na verdade, as ideias e conceitos humanistas não possuíam a força e o poder para transformar a existência daqueles homens. E por isso foram à procura de alguém que unicamente possuía esse poder, o poder de transformar vidas. Na verdade, essa passagem nos mostra de que há só uma maneira pela qual uma pessoa pode conhecer e ver a Jesus. E essa é através de um discípulo. Os gregos vieram a Filipe e depois a André, clamando: Senhor, queremos ver Jesus. E nessa noite eu quero pensar com vocês uma coisa. Cada pessoa que entra no pátio dessa igreja está clamando: eu quero ver Jesus. Cada pessoa que entra em sua casa para visitá-lo está dizendo em seu coração: eu quero ver Jesus. Cada membro que visita esta igreja, cada pessoa que se assenta nos bancos dessa igreja, está clamando em seu coração: eu quero ver Jesus, mostre-me Jesus. Cada pessoa que transita pelas ruas de Lisboa e de outras cidades vizinhas está suplicando em seu coração: eu quero ver Jesus, mostre-me Jesus. Cada amigo que se achega ao nosso redor, que trabalha no nosso departamento, está também dizendo: eu quero ver
a Jesus. E queridos amigos e irmãos em Cristo, precisamos compreender uma coisa nesta noite: de que não é a beleza do edifício de nossa igreja que irá revelar Cristo às pessoas. Não é também o interior perfeito, as paredes, a pintura, os bancos, a arquitetura ou qualquer outro recurso tecnológico que irá revelar Jesus às pessoas. Não é o número de diplomas que você coleciona, os títulos que você alcançou, o currículo impecável, repleto de notas exemplares, que irá revelar Cristo às pessoas. Não é a grife da sua roupa, o ano do seu carro, o modelo da sua vestimenta, que irá revelar Jesus às pessoas. Não é também o tamanho da sua casa, o ano do seu carro, ou qualquer outro tipo de sucesso humano que irá revelar Jesus às pessoas. As pessoas só poderão ver Jesus Cristo através do exemplo puro e genuíno de um cristão. E todos nós fomos chamados por Cristo para sermos seus discípulos. A nossa grande tarefa é revelar Cristo ao mundo, pois o mundo está clamando: queremos ver Jesus, queremos provar do seu amor, queremos sentir o seu carinho, queremos estar em sua santa presença. E para isso, meus amigos e irmãos em Cristo, a igreja de Cristo necessita de verdadeiros discípulos que sejam retratos autênticos, falados e vivos da pessoa de Jesus. Vou repetir. Para que o mundo veja Cristo, é necessário que a nossa igreja seja um retrato vivo, autêntico e claro da pessoa de Jesus. Assim, o mundo vai conhecer Jesus. Nesta noite eu quero lançar um desafio a todos os queridos amigos e irmãos da Igreja Central de Lisboa e de General Roçadas. Vamos todos ser retratos vivos da pessoa de Jesus. Em cada palavra, em cada gesto, em cada sorriso, em cada olhar, que em todas as coisas nós possamos revelar Jesus Cristo ao mundo. E não se esqueça, o seu exemplo, o meu exemplo, o nosso exemplo, anotem isso, o nosso exemplo é o maior veículo de propagação do Evangelho ao mundo. Vou repetir. O seu exemplo, o meu exemplo, é o maior veículo de propagação do Evangelho de Cristo ao mundo. Certa vez perguntaram a Mahatma Gandhi, respeitado mentor da independência da Índia, por que ele ainda não havia se convertido ao cristianismo? Mahatma Gandhi, você tem todas as prerrogativas para ser um excelente cristão, você é um homem bom, de boas obras, é caridoso, você é um homem pacifista, você é um homem que tem todas as características para ser um cristão. Mahatma Gandhi olhou bem para aquela pessoa e, fitando os seus olhos, disse a ele: amigo, eu me tornaria um cristão se pudesse me encontrar com um deles. Um deles, só um. Quando lemos os relatos da história da igreja cristã primitiva, nos surpreendemos com algumas verdades. Falamos sobre isso na terça-feira
Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, página 48, eu vou refrisar isso a vocês. Ellen White diz na página 48 dos Atos dos Apóstolos, de que a única ambição dos crentes da igreja cristã primitiva era revelar o caráter de Cristo ao mundo. A única ambição da igreja cristã primitiva era revelar o caráter de Cristo ao mundo. E sabem vocês o que aconteceu naqueles dias? Colossenses 1:28, Paulo fala que o evangelho foi pregado a todas as criaturas. Mas há um texto interessante, e eu quero que você abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 17 e o versículo 6, porque quando esse propósito tomou conta da igreja, veja o que aconteceu no mundo. Atos 17:6 dá um vislumbre disso. O apóstolo Lucas, relatando e registrando o livro de Atos, ele diz assim: porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles estavam aqui em Tessalônica. E amigos, sabe o que quer dizer a palavra transtornado o mundo? Quem sabe? Quem sabe o que quer dizer a palavra transtornado no grego? Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Viraram o mundo de cabeça para baixo. Esses cristãos que só pensam em Jesus e falam em Jesus e pregam de Jesus e cantam de Jesus e oram sobre Jesus e oram a respeito das necessidades das pessoas e revelam Jesus através do seu caráter, esses cristãos, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6, anote esse texto na sua Bíblia porque ele é poderoso. É assim o que acontece, amigos, quando nós representamos e refletimos o caráter de Jesus em nossa vida, em nossa igreja. O mundo é virado de cabeça para baixo. As coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Pastor Stêncio, como é que nós vamos pegar o evangelho para Lisboa, uma cidade secularizada, cheia de poluição, cheia de corrupção moral e espiritual? Como que vamos levar Jesus a essas pessoas? As coisas que aos nossos olhos são impossíveis, Deus apenas pode dar um clique de dedo e tornar isso plenamente possível. Do dia para a noite, da noite para o dia, pela ação do poder do Divino Espírito e sobretudo por pessoas consagradas que queiram revelar o caráter de Jesus através da sua própria vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que se essa igreja se unir, como estudamos aqui essa semana, e clamar pelo poder do Divino Espírito, você crê que se essa igreja se levantar e alimentar e aspirar uma única ambição em sua existência como igreja, de levar Jesus, o caráter de Cristo ao mundo, e se cada cristão dessa igreja for um exemplo, um modelo, um retrato vivo e autêntico da pessoa de Jesus, vocês creem que vocês podem virar Lisboa de cabeça para baixo? Sim ou não? Sim. É totalmente possível. Ah, pastor, mas nós somos apenas 200, 300, não importa quantos somos. O importante é que Deus estará conosco. E se Ele estará conosco, Ele fará maravilhas, Ele operará milagres e fará coisas que são inimagináveis aos nossos olhos. Coisas talvez que levariam 10, 15, 20 anos, Deus fará em 2 dias, em 1 dia. Pelo poder do Divino Espírito. Portas poderão se abrir, canais de televisão, canais de rádio, canais da internet, coisas que nós não podemos imaginar. E eu quero dizer a vocês que no estudo de terça-feira, quando eu falava sobre o poder do Divino Espírito, amigos, eu quero dizer que a coisa é exatamente como a palavra apresenta.
Deus quer derramar toneladas de bênçãos sobre a sua igreja. Às vezes nós estamos apenas querendo receber 10 gramas de bênçãos, 20 gramas de bênçãos e já está muito bem. Deus quer derramar um caminhão de bênçãos. Às vezes queremos um pouquinho só e está tudo bem e vamos embora para casa satisfeitos e contentes com aquilo. Mas, queridos, temos que pensar nas pessoas que estão ao nosso redor morrendo na ignorância, no pecado, nas trevas. Estão aí perdidas por aqui e por ali, enganadas pelas fábulas desse mundo, enganadas pelas coisas, pelas ficções desta vida, pelas cores desse mundo. E Deus quer transformar esse mundo, e Deus só tem uma maneira de transformar esse mundo, e eu falei isso para vocês claramente em uma das minhas mensagens dessa semana. Deus só tem uma maneira de transformar esse mundo, e esta é por meio dos seus discípulos, por meio dos seus seguidores. Deus não precisa de um presidente novo dos Estados Unidos, Deus não precisa de um papa novo, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de um povo, de uma igreja que se levante e se coloque à sua disposição para cumprir a missão final de pregar o Evangelho ao mundo. Pastor Estêncio, por que isso ainda não aconteceu? Por que o Evangelho ainda não é tão saboroso aos nossos olhos, tão saboroso aos nossos paladares, aos nossos estômagos? Por que nós não pregamos com tanta ênfase, com tanta paixão, com tanta devoção, como os cristãos primitivos pregaram? E eu posso chegar a uma única conclusão, amigos. É porque, quem sabe, nós ainda não vivemos uma experiência real com Jesus, de conversão com Jesus. Não vivemos. Estamos encantados com algumas coisas nesta vida. Aparentemente encantados com alguma coisa que o mundo ainda está por oferecer a nós. Estamos aguardando que alguma coisa do mundo vai nos ajudar ou vai poder completar alguma coisa que está faltando em minha vida. E cada vez que eu fico aspirando essas coisas e elas não acontecem, eu me decepciono, e me decepciono, e me decepciono, e me decepciono. E a obra de Deus que precisa ser concluída não é concluída. Há um texto no Espírito de Profecia que diz assim, amigos: o mundo está pronto, a seara está madura, mas a igreja está aparentemente dormindo, encantada com as coisas desta vida. Se nós fôssemos tentar identificar o estado e a condição da igreja hoje, iríamos direto para Apocalipse 3, 14 e 22, igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tenho falta, mas não sabe que eu sou o quê? Pobre, cego e nu. E necessita do quê? Do quê? Do colírio, do ouro e das vestes. O colírio do Espírito Santo, as vestes da justiça, o ouro da verdade, da palavra, para poder aquecer, acordar. Ontem eu falava que o pecado anestesiou o ser humano, não falava? Eu não disse isso a vocês ontem? 6.000 anos o inimigo está injetando na nossa natureza o pecado. E o pecado tem feito o que conosco? Amortecido a nossa cabeça. E nos tornado inoperantes, incapazes de poder fazer o que Deus de fato pede que nós façamos. Mas nessa noite, amigos, eu quero encerrar esse culto e dizer a você uma coisa. Olha bem para mim aqui agora, todos. Não se esqueça de que talvez você será a única referência de Cristo para as pessoas que vivem com você. Não se esqueça de que talvez você será a única referência de Cristo
que as pessoas jamais poderão ver nesta vida. Você, aonde você está, as pessoas que estão olhando para você, estão vendo Jesus em você. Talvez você seja a única referência de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. E isso é uma responsabilidade tremenda para todos nós. Talvez alguns de nós possamos pensar: pastor, quem sou eu? Pastor, quem sou eu para refletir Jesus? Muitos provavelmente têm se decepcionado com a sua experiência cristã. Martinho Lutero, o grande líder da reforma alemã, certa vez ele disse que ele se sentiu inúmeras vezes derrotado e fracassado. Mas após muitos anos de luta espiritual, ele disse, olha o que ele disse: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não posso ver como me perder. Quando nós olhamos para nós mesmos, o que a gente enxerga? Só pecados, só erros, só falhas. E o inimigo quer que a gente olhe para a gente mesmo, mas Jesus quer que a gente olhe para quem? Para Ele. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós temos o quê? Esperança de salvação e vida eterna. Quando eu olho para mim mesmo, disse Lutero, tudo é pecado, mas quando eu olho para Cristo, tudo é justiça e salvação. Meus queridos, é tempo de ver Jesus. É tempo de contemplar a sua face. É tempo de estar em sua santa presença. Para muitos o tempo não tem valor ou importância. Mas segundo a revelação profética de todos os talentos dados por Deus a nós, o nosso tempo é o mais importante e é o que Deus mais vai requerer o quê? Conta de nós. Querem que eu leia o texto? Anotem aí, Parábolas de Jesus, página 182. Olha o que a senhora White diz assim: o nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. E depois Ellen White conclui dizendo assim: de nenhum talento que nos concedeu Deus, requererá Ele mais estrita conta do que o uso do nosso tempo. Eu queria apresentar para vocês um estudo rápido, breve, para você pensar comigo. Mais um minuto. Muitas pessoas vivem e não dão menor importância para o tempo. Você quer compreender o tempo? Por exemplo, quer saber o valor de 10 anos? Converse com um casal divorciado. Eles vão te falar quanto é que vale 10 anos. Você quer compreender o valor de 4 anos? Converse com um aluno universitário recém-formado. Ele vai te falar o que custa 4 anos de estudos. Para compreender o valor de 1 ano, converse com um aluno que repetiu de ano no exame final. 1 ano, repetiu, bombou. Aqui fala bombou, né? Como é que fala? Chumbo, aí está, levou o chumbo do grosso, chumbo, 1 ano, vai ter que estudar tudo de novo. Para compreender o valor de 9 meses, fale com uma mãe que deu à luz a uma criança recém-nascida, ela vai te dizer quanto é que vale 9 meses. Para compreender o valor de 1 mês, fale com uma mãe que deu à luz a uma criança prematura, 1 mês antes do tempo.
Para compreender o valor de uma semana, fale com o editor de uma revista semanal e pergunte para ele quanto é que vale uma semana. Ele tem que produzir a revista, se não sair, o pescoço corta. Para compreender o valor de uma hora, fale com um casal de namorados que estão esperando o momento do encontro. Uma hora. Contando cada segundo do relógio, arrumando o cabelo, passando o perfume e olhando para fora para ver se ele chega ou ela. Uma hora. Para compreender o valor de um minuto, converse com alguém que perdeu o trem, o ônibus ou o avião. 1 minuto. Já perdeu? Quantas vezes já perdeu? 1 minuto. Perdeu o trem, o avião, perdeu o ônibus, perdeu tudo. Vai ter que esperar pelo dia seguinte, ou o próximo ônibus. Agora, pastor Estêncio, para compreender o valor de 1 segundo, e eu queria fazer uma pergunta, será que 1 segundo tem valor? Para compreender o valor de 1 segundo, converse com uma vítima que sobreviveu a um acidente. Por 1 segundo, ela foi salva. 1 segundo, ela sobreviveu. Mas, pastor Estêncio, e 1 milésimo de segundo tem valor? Para compreender o valor de 1 milésimo de segundo, converse com um atleta que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, nos 100 metros rasos. 1 milésimo de segundo. Treinou 5 anos para aquela prova. E por 1 milésimo de segundo, perdeu. 2º lugar. É tempo de ver Jesus. Não podemos deixar o tempo passar. Milhões de pessoas estão lá fora se perdendo. O sangue de muitas delas poderá cair sobre nós, porque nós não contamos do amor e da graça de Jesus para elas. É tempo de ver Jesus. As pessoas estão lá fora clamando: Senhor, queremos ver Jesus. Pastor, queremos ver Jesus. Ancião, queremos ver Jesus. Diáconos, membros da igreja de Lisboa, queremos ver Jesus. Mostre-nos Jesus. Aonde está Jesus? Por favor. Eu quero encerrar esse sermão lendo com vocês um texto. Abra sua Bíblia em Isaías 45 e o verso 22. Isaías 45 e o verso 22. Isaías 45 e o verso 22. E a palavra de Deus assim nos diz. Isaías 45, 22. Olhai para mim, e sede o quê? Salvos. Vós todos os limites da terra, porque eu o quê? Sou teu Deus, e não há outro. Olhai para mim, e sede salvos. Jesus está fazendo um convite. Os gregos disseram: queremos ver a Jesus. E Jesus está dizendo assim: olhai para mim e sede salvos. Vós todos de Lisboa, de Almada, de Alvalade, do Barreiro, de Almada e de toda a grande Lisboa, olhai para mim e sede salvos. Vós todos dessa região, porque eu sou o teu Deus e não há outro, diz a palavra. Amigos, não há salvação senão em Cristo Jesus. Sócrates
Platão, Aristóteles, não salvaram os gregos. Homens de grande vulto, que até hoje são estudados nas academias do mundo, até hoje são lidos por dezenas de acadêmicos, teóricos, homens que pensaram profundamente, mas o seu raciocínio não foi capaz de transformar vidas, e só há um que pode transformar vidas: Jesus Cristo, nosso Salvador. Você crê nisso? Você está disposto nessa noite a se levantar e a dizer: pastor, diante de todo o universo, diante de Deus, eu quero nessa noite assumir um compromisso de revelar Jesus Cristo através da minha vida, através do meu caráter, através do meu testemunho, a quem quer que seja, a quem quer que estiver ao meu lado. Quantos de vocês querem tomar essa decisão? Eu quero ver a sua mão nessa noite. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.